Prestaram bem atenção, né? Então, queridos, hoje a gente vai falar o que Provérbios nos adverte muito sobre as más companhias. Tendo um gancho do que a gente teve na aula anterior, que foi falado sobre os vícios, vocês lembram, né? E que está um pouco ligado a isso, a gente vai... eu vou pedir ajuda eu vou pedir ajuda para minha cunhada linda, maravilhosa. Gente, ela é muito envergonhada, mas ela vai ler aqui para nós. Então, vocês observaram essa pequena encenação. E pergunto para vocês, as más companhias só acontecem com os nossos filhos? Só acontece com os nossos jovens? Não, né? Infelizmente. Só acontece, por exemplo, em ambientes ruins, ambientes, vamos dizer, mal frequentados. Vocês puderam observar que eram 2 homens de negócios, né? Eu fiz os irmãos virem todos bem vestidos hoje na escola dominical. Né? Então, eu falei, Didi, você não vem com a sua polo hoje. Tá? Hoje, de manhã, você não vai vir com a sua polo. Enfim. E vocês observaram que eram 2 homens de negócios e, infelizmente, um deles se deixou influenciar, né? Um deles, que era cristão, dava para observar, né? Deixou influenciar. Mas vamos entender por que isso acontece? Eu gostaria primeiro que quem está aí com a definição de más companhias, lesse para nós? Pode ser? Pessoa que causa prejuízo a quem está com ela ou a quem com ela vive. Pessoa que é prejudicial. Isso. Leia aí novamente, só porque... Não quer ler de novo, não, para todo mundo ouvir sua voz maravilhosa? Vai lá. Vai lá. Tá ligado. Pessoa que causa prejuízo a quem está com ela ou a quem com ela vive. Pessoa que é prejudicial. Isso é má companhia. E o que a má companhia faz? Não somente a má companhia, a boa companhia também faz isso. Ela influencia. Mas o que o dicionário diz sobre o que seria influência? Lê para mim aí, Miriam? Lê para nós? Influência. Ação de um agente físico sobre alguém, suscitando-lhe modificações. Ação de um agente, né, físico sobre alguém, suscitando-lhe modificações. Então, a influência, ela deseja, ela anseia, o objetivo do influenciador, e hoje a gente está num mundo, né, onde tem os influencers. Qual é a sua profissão? Eu sou um influencer. Falei, tá, né? Enfim, o objetivo é modificar o seu comportamento, é modificar o seu pensamento, é modificar a sua ação, como você vive. Aí eu vou fazer um paralelo aqui, bem, bem ligeiro. Quem é da pedagogia, quem é da área da pedagogia, quem é professor, vai entender melhor, mas quem não é também vai entender. Eu vou falar aqui rapidinho. Olha como a Bíblia é linda, como a Bíblia é maravilhosa. Nós temos esse conceito que os pedagogos modernistas, os filósofos, os estudiosos sobre a aprendizagem, sobre a questão da sociabilidade, eles criaram teorias muito interessantes. Mas essas teorias, irmãos, já estavam em Provérbios há muito tempo. Há muito tempo. Existe, por exemplo, o que a gente chama dos inatistas. Existe os ambientalistas, né? Ou seja, os inatistas dizem o seguinte: olha, você nasceu assim, tá? É biológico, então esse é o seu caráter, esse é o seu jeito, porque você nasceu assim. O ambientalista, ele vai dizer assim: não, o meio em que você vive, ele te influencia. Então, não é como você nasceu, mas se você, no meio que você está, né, você vai ficar igual àqueles outros. O meio vai te influenciar. Mas aí os anos foram se passando e nós temos uma outra teoria, que é a interacionista, onde nós temos os principais aí, o Piaget e o Vygotsky.
O que essa teoria interacionista fala? Essa teoria interacionista, ela fala que o desenvolvimento da sua aprendizagem está muito ligada à sua sociabilidade, à sua interação. Mas isso a palavra de Deus já diz há muito tempo, né? Isso já diz há muito tempo na palavra de Deus. E nós vamos comprovar isso agora. Então, o que a gente acabou de ver aqui nessa pequena encenação, né? Ele insistiu, estava no ambiente de trabalho, colegas de trabalho, se veem todo dia, passam a maioria do tempo juntos, e aí os dois conversam. Um vai influenciar alguém vai influenciar alguém. Isso para que nós temos que refletir hoje. Eu estou influenciando ou eu estou me deixando ser influenciado? Né? Então, essa teoria interacionista, ela fala assim, olha, não é só porque você nasceu assim, não é só porque o meio onde você está te faz assim, mas é a interação com as pessoas que faz você aprender as coisas. E aprender é aprender o que é bom, aprender o que é ruim, aprender de tudo. É a interação. E a interação a gente tem na escola, a interação a gente tem dentro de casa, a gente na nossa família, nós temos a interação dentro da igreja, nós temos a interação no nosso meio de trabalho. Então, perceberam que não tem para onde correr? A gente sempre está interagindo com alguém. Não, peraí, mas no meu trabalho eu sou muito quieta, no meu trabalho eu sou muito concentrada, eu quase não converso com ninguém, beleza. Mas aí você vai para a igreja. Na igreja você tem, né? Não, mas na igreja eu sou muito discreta também, não gosto de muita amizade, eu estou ali, mas aí você vai para a escola. Escola, é impossível alguém ter passado por toda a vida escolar e não ter feito pelo menos um amigo. Inimigos a gente faz muitos. Mas amigos, de repente, a gente faz pelo menos um, né? A gente faz. Mas a gente teve muitos colegas também na escola. A gente interagiu com muita gente. Aí, mas já passou esse tempo da escola. Aqui todo mundo já passou para a escola, né? De repente tem alguém que está fazendo faculdade ainda. Na faculdade também. Pense num ambiente abençoado, é a faculdade. Eita! Quem já passou aqui por faculdade pública, principalmente, irmão, tem que ser crente de verdade. Que ali é um ambientezinho abençoado, viu? É bem difícil, né? Enfim, aí trazendo para o que a gente quer, vamos lá agora para quem quiser abrir a revistinha, né? Na página 26, já começa, né? Um texto que eu gostaria que alguém lesse para nós. Perdão, é porque eu estou com a... É a lição 4. É que a do professor é diferente, né? Página 18. Mas antes de ler, fazer umas perguntinhas aqui. Queridos, só para... Fiquem livres, quem quiser participar, perguntar alguma coisa. Se eu não souber, o pastor está ali, né? Oi. O pastor responde. Amém. Pergunto para vocês. Quem conhece esse provérbio popular que diz assim: dize-me com quem andas e te direi quem és? Né? Porque as companhias revelam quem somos. É possível uma pessoa andar com más companhias e ser diferente delas? Será que é possível? Vamos refletir, nós vamos responder essas perguntas ao longo da nossa lição. Mesmo que a pessoa procure ou tente ser diferente, por que os outros haverão de julgá-la igual às suas más companhias? A minha mãe falava, uma coisa que minha avó falava muito, assim, que quem com porcos se ajunta, farelos come. Já ouviram alguém? Né? Então tem muito a ver com isso. Com quem você anda, eu vou te julgar quem tu és. E é exatamente isso. Então, gostaria que alguém lesse esse texto inicial, por favor. O Júnior está ali, né? Os estudiosos modernos da área da educação costumam nos lembrar que tanto a formação do nosso caráter quanto da nossa personalidade ocorrem por meio da socialização. Eles ensinam que uma pessoa aprende atitudes, emoções e valores sendo socializada em uma cultura. Porém, muito antes dos estudiosos, a Bíblia já ensinava que a aprendizagem se dá por meio de contato e convivência com os outros,
andando pelo caminho. Mas ela vai além, quando afirma que a influência das pessoas, umas sobre as outras, é uma força poderosa que atinge a todos. Uma mente forte pode tornar-se importante diante dessa pressão. Até mesmo o individualismo mais convicto, em alguns casos, ajusta-se ao estilo de vida dos outros. Essa influência é mais forte do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Queremos agir individual e independentemente, mas, na realidade, ajustamos nosso comportamento em grande parte àqueles com quem convivemos. É claro que nem toda pressão que provém dos outros será errada. Entretanto, é preciso cuidado, pois muita pressão que enfrentamos está intrinsecamente ligada ao mal e todos os nossos valores e princípios se desvanecerão se não soubermos como resistir-lhe. Amém, obrigada. Então, nessa pequena introdução, já foi lido aqui o que o dicionário fala do que é má companhia. Mas o que a palavra de Deus fala, o que é essa má companhia? Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 6, dos versículos 12 a 15. Provérbios, capítulo 6, dos versículos 12 a 15. Diz assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Olha o que é uma má companhia. Lógico que tem outros versículos que falam, né? Eu escolhi esse. Mas olha o que Provérbios fala. É aquele que maquina o mal. É aquele homem de Belial. Aqui na minha Bíblia tem essa tradução. Alguém tem uma tradução diferente? Todo mundo está a mesma tradução? Homem de Belial? Sim. Alguém sabe o que significa Belial? Mal. Sem proveito. Belial significa isso, sem proveito. Algo que não presta. Se não tem proveito, não presta. Isso é uma má companhia, segundo a palavra de Deus. Filho de homem de Belial, homem vil, o que anda com a perversidade na boca. Aquele que anda maquinando o mal. Essas são as más companhias. E como a gente observou aqui, não existe más companhias somente para os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Existem, infelizmente, em toda a nossa vida. Em todo o nosso andar nessa terra, nós temos que estar todo o tempo, andar com sabedoria, observando com quem que a gente está andando, observando aquele que está do nosso lado, observando se ele realmente vale a pena ou se ele é um homem de Belial, ou seja, não presta. E isso a gente consegue, irmãos, porque ninguém consegue fingir aquilo que é o tempo todo. Às vezes finge um mês, às vezes finge até um ano, né? Mas ele sempre vai mostrar as suas garras. Olha o que é interessante, né? E fala que acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Ele vai aparecer em algum momento. Quem é mau, quem é uma má companhia, ela vai se revelar em algum momento da relação, da amizade, né? Ela vai se revelar, certo? Então a gente viu o que Provérbios fala sobre isso. Aí eu faço uma outra pergunta. A gente também deu o que é influência. E o objetivo da influência, aquele que influencia, é modificar a sua ação. É modificar você. Nós, quando pregamos Jesus, quando pregamos o Evangelho, nós estamos influenciando alguém. Para que essa pessoa mude o seu pensamento, mude a sua ação através do Evangelho de Cristo. Essa é uma boa influência. É ou não é? Eu, quando fui evangelizada, eu pensava de uma forma. E uma amiga,
que pregou para mim. Mas não foi da primeira vez, né? Ela foi falando, a gente foi conversando, a amizade foi ficando. Era minha vizinha e éramos 3 amigas, né? 3 vizinhas. Eu era adolescentezinha, tinha uns 13, 14 anos. E aí ela começou a conversar com a gente, aí a gente ia jogar, a gente brincava muito nessa época, né, irmãos? E a gente brincava de elástico. Eu brinquei de elástico. Quem brincou de elástico aqui? Era bom, né? Eu era boa de brincar de elástico. Queimada, era bom demais. Ninguém me acertava, porque eu era manca que só. Então eu ficava... Aí eu ficava de... Aí era benção. Era magrinha demais. Então, assim, queimada, a gente brincava esconde-esconde. E a gente estava assim sempre junto. E depois, a gente tinha aquele tempo de conversar. E ela conversando, e começou a falar. E a gente tinha um pouco de preconceito, que a gente sabia que ela era crente, né? Só que, graças a Deus, ela nos influenciou de tal forma que chegou um dia em que ela perguntou se a gente queria aceitar Jesus. E aí a gente aceitou Jesus, eu e a minha outra amiga, e ficamos nós 3. Ela foi uma pessoa muito importante no começo da minha vida cristã. Foi uma pessoa que me influenciou para o bem. Ela não foi uma má companhia. Mas, infelizmente, isso não acontece com todo mundo, né? Isso não acontece. Nem todo mundo é uma boa influência. E aí eu pergunto para vocês, hoje em dia, o que nos influencia mais? O que é que nos influencia mais? As mídias, ok. O que mais? Televisão, mídia. O que mais? As faculdades. Os amigos de todos os ambientes, né? Do ambiente de trabalho, ambiente da igreja. Uhum. É o tal do amigo que influencia mais. O pastor falou assim, as redes sociais, gente, incrível. Hoje, rede social é o que há, né? E tem os seus pontos positivos? Tem. Alguém falando dele, pode falar. Bom, as músicas também. As músicas, sim. As músicas, elas são uma arma que o inimigo encontrou gigante para entrar dentro da mente das pessoas. Vou dar exemplos práticos aqui que eu vivi. A reação da igreja quando eu cantei. Vamos tomar uma... Menção a uma música que está aí no mundo estourada. Como eu trabalho com locução, então eu sou obrigado a ter que estar tocando música secular. Meu sonho era trocar música evangélica, né? Às vezes eu boto um hino outro lá, né? Mas já percebo que o pessoal já me olha estranho, mas não estou nem não, vamos embora. Mas o que acontece? Uma coisa que entristeceu meu coração, eu fiquei revoltado, não vou mentir para vocês, e aquele dia para mim foi difícil. Sábado passado, quem me acompanha nas mídias sociais viu que eu postei aí um vídeo brincando com a criançada. Eu estava fazendo locução, estava brincando com a criançada, e de repente as crianças começaram a falar assim, tio, bota a música do TikTok. Aí eu falei, música do TikTok? Falei, eu não sei dançar TikTok não vou botar esse trem aqui não. Não, tio, põe aí que a gente dança. Eu coloquei música, aí eu peguei e pesquisei lá, música TikTok no Spotify, sem palavrão, botei, não, essa é ruim. Aí eu falei, não, eu não acredito que eu estou ouvindo não, peraí que eu vou botar uma no TikTok normal aqui, botei, gente, a música tem segundo sentido, terceiro, 18º sentido, e a criançada cantando junto e fazendo as dancinhas, e quer saber de uma coisa, você fala, mas é filho de ímpio, não, certamente tinha ali filho de crente também. Então, o que me trouxe muita revolta eu olhei para eles, eu falei de microfone. Não acredito que o pai de vocês deixa vocês se alimentarem, disse o pior. Como que eu posso dizer que vocês vão ser o futuro da nossa nação desse jeito? Isso é muito grave, isso é sério. Eu sei que, por exemplo, eu tenho um enteado de 11 anos, eu tenho minha filha de 10, e tenho que ter cuidado sobre qual influência eles estão sendo submetidos. Tenho um netinho de 2, beleza. Mas, independente disso, nós, como povo cristão, temos que acordar. Não é só ficar olhando o mundo lá fora. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Sim. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa casa. Começar em nós. Verdade. Eu também vivencio isso com os maiorzinhos que já se acham adultos, né? Que são os adolescentes abençoados do ensino médio. Gente, tem umas meninas que falam assim,
Gente, mas que boca suja que vocês têm, meninas. Vamos parar com isso. Eu estava numa aula lá e eles não me viram, estavam fazendo um trabalho em grupo e, de repente, uma menina... Eu não tenho coragem de falar aquela palavra. Aí eu estava aqui e ela falou alto assim, ela me olhou, professora, desculpa. Ela já sabe que eu não vou aceitar. Eu falei, que isso, menina? Que coisa horrível é essa? Ah, professora, eu disse, não, mas aqui na minha aula não. Pode aquietar aí o facho, vocês. O próximo que falar um palavrão aqui, eu vou botar para fora. Estão ouvindo? Aí eles ficam olhando assim, né, com aquele, nossa, professora, não sei o quê. Enfim, incrível. Antigamente, não sei se vocês vão concordar comigo, antigamente a gente ouvia mais os homens xingarem, não era? É muito raro a gente ver uma mulher xingar. Irmãos, agora está ao contrário, sabia? Eu sei porque eu estou acompanhando essa galerinha lá. As meninas estão, meu Deus, misericórdia. É uma boca suja. Não, é o tempo todo. De 10, 8 palavras é xingamento. Essa é uma coisa natural. Eles estão conversando. A gente pensa que eles estão brigando, mas não estão brigando, eles estão conversando mesmo. E é falando palavrão o tempo todo. Fala, pastor, você ia falar aí. A paz do Senhor para os irmãos. Essa questão de influenciar, de um influenciador, é tão séria que já virou profissão, né? Pois é. Hoje já se tornou profissão. Exatamente. Agora, o que acontece? O influenciador, ele tem um poder tão grande sobre as pessoas, sobre a nação, que ele é capaz de dividir uma família, é capaz de dividir uma igreja, um país. Exatamente. Ele é capaz de dividir tudo, né? Quando a gente volta para a palavra de Deus, lá em 1 Reis, capítulo de número 12, nós vamos ver isso bem claro. Israel foi dividido por causa de jovens influenciadores. Quem não lembra de Jeroboão? Jeroboão estava para o Egito fugido de Salomão. Roboão, seu filho, estava reinando. Após a morte de Salomão, Roboão começa a reinar, né? Aí, quando Jeroboão, que estava fugido no Egito, volta, o povo se ajunta com ele e vai pedir alívio ao rei Roboão, que era o novo rei, né? Aí Roboão vai se aconselhar com quem? Com os mais experientes, com os anciões, com as pessoas maduras, né? E as pessoas maduras falam para ele, age de bem com esse povo, alivia a carga desse povo, vai com mansidão com esse povo. Aí ele não quis, foi se aconselhar com os mais jovens, aqueles que foram criados junto com ele. Aí os jovens falaram para ele, as mais influências, rapaz, o seu dedo mindinho tem que ser mais grosso que os lombos do seu pai. Seu pai castigou eles com vara, você vai castigar eles com escorpião. E tocou o terror na cabeça de Roboão. O que fez Roboão? Quando o povo, depois de 3 dias, o povo voltou para saber o resultado. Aí Roboão falou, não, a partir de hoje, eu vou castigar vocês. Meu pai castigou vocês com vara, eu vou castigar vocês com escorpião. E desceu, tocou o terror. O que aconteceu? O povo de Israel se dividiu. Parte acompanhou Jeroboão, que se tornou a tribo do norte, e só a tribo de Judá e Benjamim ficou do lado de cá, 180 e poucos mil pessoas. Ou seja, ali foi dividida a nação por causa da má influência. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos vendo o nosso país dividido por causa da má influência. Hoje nós temos visto aí pais perdendo os filhos, por quê? Por causa da má influência. Esses influenciadores aí, pessoas usadas pelo diabo, vida mesmo levantada pelo inferno para mudar a cabeça de crianças, né, mudar a cabeça de jovens, dessa juventude, e por que não dizer de pessoas maduras também, que estão com a cabeça totalmente virada, né? Então é um caso sério essa questão de influenciador. Exatamente. E é uma coisa que não é de hoje, né? É algo que não é de hoje. Você vê, o senhor falou desse caso, quantos mil anos atrás que aconteceu. Então, é só por causa das mídias? Não, isso tem acontecido só por causa das mídias? Não, isso não é de hoje. A influência, ela não é de hoje. A má influência não é, infelizmente. Dani, só complementando, né? E a questão da influência, ela ocorre em todas as idades. Sim. Às vezes a gente se preocupa com a adolescente, com a criança, mas os nossos idosos também são muito influenciados.
eu trabalho com um grupo de idosos, pessoas a partir de 65 anos. E aí a gente começou esse grupo, tinha dois que chegavam lá assim, pós-pandemia, totalmente derrotados, não queriam sair de casa, e começaram a conviver com outros. E hoje eles estão lá totalmente mudados. Aí. A influência foi positiva, mas existe. Então, assim, às vezes a preocupação foca na criança, no adolescente, no jovem. E como está sendo a influência dos adultos e dos mais idosos, que são o exemplo, que são a base, né? Isso. Às vezes, igual o teatro foi feito aqui, você sai uma vez e aí influenciou o adulto, ele vai influenciar o filho, a esposa. Então, muitas vezes, o nosso foco centra em jovens e adolescentes, nós esquecemos os que estão mais próximos. E outra questão, você também pode influenciar sem falar. Sim. O seu comportamento, a sua forma de se Agir, colocar, né? a sua forma de estar presente no local influencia. Eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalho com 4 pessoas em uma sala. São pessoas maravilhosas. E tem uma psicóloga que ela gostava, graças a Deus, de falar muito palavrão. Tem 2 anos que eu estou trabalhando com ela. Toda vez que ela começava a falar um palavrão, eu olhava para ela, aí ela ficava quieta. Um dia ela falou assim, você não gosta, né? Eu falei, eu não gosto e eu acho muito ruim. Na minha casa não existe palavrão. Palavrão, para mim, é uma coisa que me causa mal. Foi a única coisa que eu falei para ela. Desse dia em diante, toda vez que ela vai falar um palavrão, ela assim, opa, Kátia, eu não gosto. E essa semana ela me falou, eu parei de xingar. Eu falei, foi? Ela foi. Meu marido falou, quem foi que te educou? Aí ela falou assim, porque você não está mais falando palavrão em casa. Eu falei, não, minha amiga não gosta. E ela me disse que palavrão traz coisas ruins. Então, toda vez que ela diz que vai falar um palavrão, ela fala assim, tomara que eu não fale. Ela disse que pensa na cabeça dela. E o palavrão dela hoje, ela disse que é assim, é cor-de-rosa. Oh, aí o marido dela, você está muito cor-de-rosa. Ela é melhor falar cor-de-rosa do que outras cores. Então, a gente influencia. Eu nunca precisei falar para ela, não xingue. Mas toda vez que ela xingava, ela olhava para mim. Ela disse assim, a sua cara já me reprovava. Então, a gente pode mudar o outro. Não precisa ser necessariamente com palavras, não precisa agredir, basta você ter o seu comportamento e o seu posicionamento, né? Igreja, só para complementar o que a irmã Kátia aqui estava falando, e ela falou com muita propriedade, que a sua postura, né, o seu comportamento, isso traz transformação nas pessoas. Por exemplo, quando a gente tem 10, 12 anos, o que a gente procura nos amigos? A gente procura alguma coisa que nos chama a atenção, que nos tire ou nos dê um norte. Por exemplo, você está brincando com o menino, de repente você olha para o outro menino, o menino é disparado, o cara que resolve tudo. O que você faz? Você vai seguir ele, né? E a irmã Kátia falou que não é só na adolescência, juventude e até na idade avançada. Tem também esse sentimento. Por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, não sei, isso faz parte da natureza humana. O ser humano, ele procura um líder. Por algum motivo, ou porque ele está muito ansioso, ou porque ele está, vamos dizer assim, cheio de problema, ou porque ele é uma pessoa até resolvida. Só que ela, por mais resolvida que seja, por mais aquela pessoa que seja uma pessoa abastada, a pessoa que não tem problema, ela olha para uma outra pessoa e fala, mas tem alguma coisa aí, eu quero isso, né? Então, o ser humano, pela sua essência, ele procura. Então, quando ele procura isso, vem essa influência que vai ser boa ou ruim. E o mais grave, hoje em dia, que nós temos, é essa conexão com a nossa juventude, que é a mídia e, principalmente, essas novidades, né? Esses TikTok. Não tem uma criança hoje que não conhece um TikTok, uma musiquinha. Eu tenho uma sobrinha, eu vou falar para você. Tem uma sobrinha que ela tem uns 9 anos. De vez em quando ela olha esse TikTok. E pensa na menina que criou um molejo. Porque nesse TikTok tem as meninas, né? Então, ela aprendeu isso. Pensa a menina que tem um molejo. Com 5 anos de idade, achou em qualquer mulher de idade avançada. Por quê? Porque se identificou com isso. Cabe a nós, os pais, reverter esse papel, que é um papel muito difícil de fazer, né? Reverter. Verdade. Beleza. Então, a gente vê o quanto que
A influência, ela está no nosso meio, ela faz parte da nossa vida, né? Vamos fazer aqui um apanhado que vocês já falaram aqui, que ela não está apenas não acontece apenas na nossa infância, na nossa adolescência, mas ela acontece em todas as fases da nossa vida, na juventude, na velhice, né? Na maturidade, ela acontece em todo o tempo. E que a influência, ela pode ser má e ela pode ser boa. Amém? Então vamos continuar. E aí, avançando, a gente está falando que existe as más companhias, que existe a má influência, mas a palavra de Deus, ela não falou só que existe. Ela falou assim, não, peraí, Deus é tão maravilhoso que Ele nos instrui em tudo. Ele falou, mas eu também vou dar as estratégias para que vocês combatam essa má influência. Então, a palavra de Deus nos dá dicas de como nós vamos combater as más companhias, as más influências nas nossas vidas. E nas vidas dos nossos filhos, dos nossos queridos, né? Quem está perto de nós. Quais são essas estratégias? Aí eu gostaria que vocês, um irmão abrisse em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Outro irmão vai abrir em 1 Tessalonicenses 5, 22. Vão escolhendo aí. Primeiro, Romanos 12, 2. Segundo, 1 Tessalonicenses 5, 22. 1 Pedro 1, 14. Amém? 1 Pedro 1, 14. E aí, Provérbios 4. Fica com o capítulo aberto, que a gente vai ter 3 referências desse provérbio, ok? Então, vamos recapitular. Romanos 12, 2. 1 Tessalonicenses 5, 22. 1 Pedro 1, 14. Provérbios, capítulo 4. Aí deixa aberto no capítulo 4, que a gente vai ver alguns versículos lá. Amém? Primeira estratégia que Deus dá é o que está em Romanos 12, 2. Lê para nós, irmão. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que lindo. A primeira estratégia que Deus nos dá para combater a má influência é a não conformação. É você não aceitar. Não, peraí. Agora, porque todo mundo acha que isso é o certo, porque está na moda, porque isso é que agora os tempos modernos ensinam assim, eu vou ter que seguir, porque todo mundo está seguindo? Eu não sou do mundo, querido. Nós não somos. A palavra de Deus diz que nós não somos mais daqui, nós somos extraterrestres. A nossa pátria não é essa. Nós não somos mais daqui, nós estamos no mundo. Mas um dia nós vamos para o nosso lugar verdadeiro, que já está preparado para o Pai. Jesus falou assim, vou para o Pai preparar-vos lugar. Nosso lugarzinho já está lá. Amém. Um dia desse eu estava brincando, eu gosto muito de gato. Gato, onça, tigre, eu não sei, eu tenho assim, como eu não posso abraçar o tigre, eu não posso abraçar a onça, porque eu só vou abraçar uma vez, né? Então eu tenho um gato assim, bem peludão, e eu pego esse gato, eu amasso esse gato, eu cheiro esse gato. Aí um dia eu falando assim, ai que vontade, olha a onça assim, dá vontade. Aí eu falei assim, quando eu estiver lá no céu, eu vou pedir para Jesus, assim, me dá um tigre, assim, aquele tigre lindo, maravilhoso, né? Que eu quero estar todo dia assim, eu quero fazer carinho nele. Aí os meninos, mãe, a senhora viaja demais. Olha aí como é que o jovem fala. A senhora viaja. Eu digo, oxi, no céu o Senhor não vai estar lá, a gente vai estar tudo de bom, os animais não vão mais fazer mal para a gente. Então, tu acha que eu vou olhar um tigre desse e eu não vou abraçar? Eu acho que eu vou. Aí eu fico falando assim com eles, né? Enfim, não conformar. Essa é a primeira estratégia. Você não é do mundo. E se não está de acordo com o que Deus colocou na palavra, no seu coração para você seguir, não siga. Independente se seus amigos vão achar bom ou não, independente se sua família vai achar bom ou não, independente se o irmão da igreja vai achar bom ou não, não se conforme. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a metanoia. Queridos, isso é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de um cristão, na vida de alguém, é a metanoia. A metanoia do Espírito Santo. Aquela que fala assim, você é pecador, você precisa de Jesus, você precisa
do Evangelho, e muda tudo por causa do Senhor. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia está em 1 Tessalonicenses 5:22. Quem é que vai ler? Olha aí, o pastor, rapaz, por isso que é bom ter pastor assim, né, como aluno, né? Porque aí já... Fala aí de novo, pastor. Então, a segunda estratégia que a palavra de Deus nos dá é fugir. Abstém-se. Engraçado que ele nem fala do mal, ele fala da aparência do mal. Uma coisa que, assim, que você acha que já não está muito legal. Não entra. Não faz parte. Não se teste. Não diz, não, eu vou resistir. Não, eu sou forte. Você não é. E a palavra de Deus é tão, tão sábia. Fala, foge disso. Foge, abstém-se da aparência do mal. Fuja. Essa é a segunda estratégia. Vamos ver a terceira estratégia, que está lá em 1 Pedro 1,14. Não vai ler? Alguém vai ler aí? Não vos conformando com a consciência que antes havia em vossa ignorância. Pode repetir, pastor? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Olha aí. Ou seja, resistir. Terceira estratégia. A Miriam quer falar aqui. Gente, a minha cunhada vai falar. Que legal. Fala aí. É interessante, quando falou em filhos aí, eu me lembrei que a gente tem que reforçar a nossa identidade. Papai fazia muito isso quando a gente era menina. A gente às vezes falava um palavrão ou fazia alguma coisa errada. Ele falava, onde você aprendeu isso? Não foi aqui. Não foi comigo que você aprendeu isso. Então, a gente tem que estar sempre lembrando disso, que da nossa identidade, de quem nós somos filhos, para ver se aquela atitude, aquele comportamento condiz com o nosso pai, com aquilo que a gente tem aprendido. Verdade. Você tocou num ponto, meu pai fazia muito isso também. Só que para o pai fazer isso, ele tem que ser diferente. Né? Ele tem que ter a moral de falar assim, com quem que você aprendeu isso? Não foi comigo. Porque se o pai xinga, se o pai bebe, se o pai fuma, se o pai tem um comportamento não muito, aí ele vai, o menino está começando a ficar adolescentezinho, que é a idade abençoada, querem começar, né? Aí ele vai chamar atenção, qual é o crédito que o filho vai dar a esse pai? Aí ele vai chegar assim, hoje em dia, do jeito que está, assim, mas quem é o senhor? Senhor não, porque hoje para chamar de senhor, irmão, tá difícil. Lá em casa, eu já desisti, pastor. Já desisti, o Vinícius já está com 16, o Daniel com 11, não chama de senhora, não. Não chama. Aí eu falo assim, ô Daniel, que é? Vinícius, que é? Eu falei, gente, eu falar que é para a mamãe hoje, minha mãe hoje, eu sendo adulta já, casada, mãe de filho já, se eu falar que é para ela, ela vai falar comigo. Eu não consigo, eu falo assim, senhora. Oi, mãe, senhora. Oi, pai, senhor. Não sai assim, você. Não dá. É o senhor. É uma questão de respeito. Eu aprendi assim. Eu tentei ensinar minha irmã, não dá, não. Não sei se os de vocês chamam vocês de senhora. Tá? Aí eu falei assim, tomara que vocês entrem no exército, porque aí no exército você vai ser obrigado a chamar de senhor. Porque se não chamar de senhor, tu vai ser punido. Aí eu quero ver se tu não vai aprender a chamar senhor. Senhor, senhora. Vai aprender, né? Aí ele disse, não, mãe, não vou entrar não. Eu digo, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Vamos ver. Então, é resistir. É interessante esse versículo que a gente leu, que quando eu pedi para dar um testemunho aqui, né, Didi? Eu posso falar, Didi? Quando eu falei assim com o Didi, o nosso ator aí, irmãos, o que vocês acharam dos nossos atores? Abençoados, né? Quando eu falei aqui com o Júnior e tudo. Aí o Didi, pô, irmão, mas logo eu, assim, vou ter que lembrar de como eu era. Eu falei, você está vendo aí, ó? Lembrar para ver o quanto você está bem hoje, né? Ou seja, não voltar às práticas. Resistir para não voltar às práticas que antes fazíamos, antes de conhecermos ao Senhor, antes de conhecermos a palavra de Deus que nos libertou. Então, a gente tem que estar o tempo todo resistindo. Provérbios 4, 27.
Quem está em Provérbios 4, 27? Por favor, leia para nós. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Aí, olha o que diz aqui na minha. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Vou repetir, nem para a esquerda. Os irmãos entendam aí. Nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. A palavra de Deus é linda demais. Eu vou até repetir isso aqui. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha que estratégia maravilhosa. É ter foco. É ter foco em Deus. Então, a quarta estratégia é ter o foco em Deus. Ou seja, você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Deus está aqui. Então, eu vou seguir aqui. Tá? Eu ouvi muito na minha vida dizer assim, nossa, mas você parece uma... como é que é aquele bonequinho que eu esqueci agora? Marionete. Parece a marionete do pastor. Eu falei assim, não, eu não sou marionete do pastor, eu sou marionete de Jesus. Eu sou marionete de Jesus. Porque não é pastor que manda em mim. Porque antigamente, né, pastor? Não sei se você já ouviu muito isso. Mas, gente, os pastores sofrem, né? E não é de hoje. Rapaz, tudo a culpa é do pobre do pastor. Não, porque você está seguindo o pastor, você está dando dinheiro para o pastor, porque você não sei o que é para o pastor, é tudo o culpado é o pastor. Então eu falei assim, não, gente, não é o pastor que manda em mim, quem manda em mim é Jesus. Então eu sou marionete de Jesus, sim. Né? Então a estratégia que a Bíblia nos dá é ter foco, é não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. É ter o foco em Cristo. Aí a gente não vai se deixar influenciar pelo mal, quando a gente está com foco nele. Amém? E Provérbios 4, 26. Alguém lê para nós? 4, 26. Faça Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Na minha tradução, assim, planeje, né, os seus caminhos e todos os seus caminhos sejam retos. Né? É como tá, na sua plana está um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. Planeje. Então, a última estratégia que a gente fala hoje é fazer boas escolhas. É planejar. Diz assim, e todos os teus caminhos pondera, né, a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Pondera, escolha, medite. A gente escolhe todos os dias, irmãos. Toda hora a gente escolhe alguma coisa. A gente acorda, a gente escolhe se a gente vai ficar feliz ou não. Eu, por exemplo, irmãos, acordar cedo para mim não é uma coisa muito boa. Né? Eu já estou com 45. Não, meu pai falava assim, não, minha filha, você vai aprender. Eu era criancinha. Um dia desse eu brincando com ele, pai, eu não aprendi não. Não gosto, acordo porque eu tenho que acordar mesmo, sou obrigada, mas eu não vejo a hora de me aposentar, porque quando eu for aposentada, alguém me acordar cedo, vai ter briga lá em casa. Eu falei, não vou acordar cedo, não vou. Vou acordar no meu tempo, de bênção, beleza, né? A gente faz escolhas, aí você acorda cedo ou acorda tarde, você toma café ou toma um suco, você come um pão ou come um bolo, você faz escolhas o tempo todo. Então, quando se fala de influência de má companhia, é você que escolhe a companhia com quem você está andando. Ninguém vai obrigar você a estar com alguém, ninguém. É você que escolhe. Então, a palavra de Deus diz assim, pondera, vê, né? Analisa como é que está sendo as suas escolhas, né? Em tudo. E como a gente está falando aqui de más companhias e de influências, né? É de pessoas mesmo que a gente está falando. É de... por exemplo, se eu tenho o TikTok, tem coisa boa no TikTok? Tem, mas tem muita coisa ruim. Eu que escolho o que é que eu quero seguir. O Instagram tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Facebook, né? Qualquer lugar. YouTube. Irmão, assim, ano passado eu troquei de TV, que a minha não era uma Smart TV, ela era burra ainda, né?
Eu não tinha uma TV inteligente ainda. Aí eu troquei, faz pouco tempo, ano passado. E foi uma bênção, porque hoje eu estou lá e eu só quero assim, ó, YouTube, assim, ó. E aí eu fiquei pensando, é uma bênção. Mas se eu não souber usar isso, né? Então, às vezes eu estou lá e eu coloco um louvor, eu coloco uma pregação, eu coloco um culto nosso aqui que eu não participei. Eu uso muito assim, só num clique, que bênção, aí eu vejo tudo grandão lá, é bom demais. Eu me sinto muito abençoada, mas eu vejo. E isso também é uma arma para quem não sabe fazer, para quem não pondera onde está indo os seus pés. E é isso que Provérbios nos adverte hoje. Alguém quer falar? Pode falar. Só comentar aqui a respeito de Provérbios, que Júnior leu. Quando Salomão diz que nós devemos aplanar o nosso caminho, entendimento aqui o que é aplanar. Os irmãos sabem que eu trabalho com marcenaria, e a gente tem uma ferramenta chamada plana. Eu já vi como é que o que é a plana? Assim, né? A plana é para tirar todas as imperfeições que a madeira tem, né? E tanto pode ser manual como elétrica. Aí quando fala planar caminho, não sei se os irmãos já viram, quando a patrola, o trator vem, sim, e acerta assim aquele terreno, que o terreno fica niveladinho. A Bíblia está querendo dizer o quê? Para nós sermos felizes na vida, nós temos que aplanar o nosso caminho, tirar tudo que é de ruim, que você terminou de falar aí. Então a gente vai arrancando, o que não presta, a plana vai passando do Espírito Santo, e nós vamos acertando, e a nossa vereda e o nosso caminho será a luz, porque o que não presta foi planado, foi arrancado, tirado fora. Exatamente. Então a gente viu aqui algumas estratégias que a palavra de Deus nos dá para que a gente não se torne presa fácil para a má influência. Vamos revisar? Não conformação, não nos conformar, não achar que porque todo mundo está fazendo a gente tem que fazer, não analisar porque isso acontece, não, é porque acontece, hoje em dia é assim, problema. Mas existem algumas coisas, alguns valores que não vão mudar nunca, né? Fugir. Eu vou até ler aqui em Provérbios 4, vocês que já estão com Provérbios aberto aí, tem lá em Provérbios 4, versículo 15, que fala sobre essa estratégia, que é fugir, que diz assim: evita quem? Os maus caminhos, que está lá no versículo 14. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Gente, Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, conhecendo a gente. Ele falou: olha, estou te falando, foge, evita, passa de largo, passa de longe, não vai com essa história de querer, não, eu vou passar só um pouquinho mais perto, porque eu gosto do perigo, não, porque eu acho que eu sou forte. Irmão, não caia nisso. A palavra de Deus nos instrui: foge, resista, tenha foco em Deus e faça boas escolhas. Plane, né, os seus pés. Essas são as estratégias. E aí, a gente viu aqui o que o dicionário falou sobre as más companhias, e agora a gente vai acerca um pouquinho mais o que Provérbios diz acerca dessas más companhias. Ainda no capítulo 6, nós vamos agora do versículo 16 ao 19. Eu vou ler aqui para vocês. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Eu lembrei muito nesse versículo 19, fala assim: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Lembram daquele versículo que diz que um abismo chama outro abismo? O ímpio, aquele que está no lamaçal do pecado, ele já nem sabe mais quantos pecados que ele tem, e ele continua, ele vai da bebida, ele vai para a droga, ele vai para a traição, ele vai para isso, ele vai para a mentira, ele vai para a corrupção, aí ele já começa a matar, porque um abismo chama outro abismo. E é assim a vida de algumas pessoas, né, dos ímpios.
É assim. Então, a Bíblia está dizendo o que eles são. Eles não dormem se não fizerem mal, foge deles o sono. Se eles não fizerem tropeçar alguém, ou seja, maquinam mal, né? Tem que estar o tempo todo ali alimentando a maldade dele. E isso é amar. Essa é amar, influência. Aí a revistinha, ela traz aqui, né? No capítulo 6, versículo 17, e aí a gente vai ver o que fala assim. Quem são essas olhos orgulhosos? Provérbios 6, versículo 17, diz assim: porque comem o pão da impiedade, bebem o vinho das violências. Provérbios... Gente, eu estou em 4, é no 6, agora é o 6, perdão. Por isso que eu estou achando diferente, perdão. 6, 17, eu estava no 4, que era o 4 mesmo. Agora é o 6, 17. Vamos lá para os Provérbios 6, versículo 17. Olhos altivos, que é uma característica da má influência, né? Todo ímpio, ele é orgulhoso. Ele acha que ele é o melhor. Ele acha que ele sabe tudo, que você não sabe nada, que você é uma marionete da igreja. Ele vai te criticar. Ele acha que o conhecimento dele é maior que o seu. Quem aqui passou por faculdade? Não é isso que acontece? Nisso eles descobrem que você é crente, você está no sal. Como diz lá na minha terra, você está no sal. Cara, você vai passar o resto do seu curso sendo enfrentado o tempo todo, confrontado. É o tempo todo. Qualquer coisinha que tem na aula, principalmente naquelas aulas maravilhosas de filosofia, sociologia, né? Nossa, misericórdia. Essas aulas, então, a gente sofre. E aí, o que o crente... E tu, crentinho, o que você acha? Tu concorda com isso? Duvido, que é assim, né? Porque eles vão, né? Eles se acham orgulhosos, eles acham que o conhecimento da Bíblia é algo muito raso. Eles acham que o conhecimento de Deus não se compara ao conhecimento da ciência. Então, eles são altivos, eles são orgulhosos, né? E aí, continuando, versículo 17. Língua mentirosa. Língua mentirosa. Os mentirosos são capazes de grandes invenções malignas, inocando veneno contra outras pessoas. Aí, irmãos, a gente vai entrar num assunto que é o nosso calo, infelizmente. Não existe isso só no mundo. Infelizmente, dentro da igreja existe muito isso. A língua mentirosa. A língua que, né, faz contendas. Continuando, diz assim: mãos que derramam sangue inocente. Já ouviram falar de uma profissão que tem muito no Nordeste, mas não somente lá, mas principalmente lá. Já ouviram falar dos pistoleiros? É uma profissão mesmo, irmão. São pagos para matar. Eu assisti um filme faz muito tempo atrás, baseado em fatos reais, de um rapaz que o pai dele era pistoleiro. E aí ele seguiu a profissão do pai. E ele estava passando a profissão para o filho. É uma profissão. Não, e tem uma vida normal, assim. Tem mulher, tem filhos, tem casa, né? Trabalha. Aí trabalha. Qual é o trabalho? Não, eu vou ali, né? No trabalho, tudo. Às vezes tem que viajar, né? É pago para matar alguém em uma outra cidade. E eu fiquei assim de cara. Eu falei, gente, que filme forte. Mas é isso. E a Bíblia já diz que existia essa profissão há muitos anos, né? Há muitos e muitos séculos atrás. Então ele diz aqui que quantos pistoleiros e assassinos agem hoje por todo o país, que se pode dizer de tais indivíduos, tem sangue inocente. Isso são más influências. São os ímpios, que a gente tem que estar longe deles. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, para fazer o bem, mas para fazer o mal, o que mais tem é gente que se apressa para fazer isso, né? Então a revistinha está falando aí de mente que trama a perversidade. A gente às vezes, ontem mesmo a gente estava conversando, né, Miri, sobre isso. Às vezes a gente não tem esse costume de estar
com pessoas assim que a gente percebe que está maquinando mal. Mas quando você conhece alguém que é assim, que não, eu tenho que fazer de alguma forma para destruir aquele relacionamento. Não, eu tenho que fazer com que aquele rapazinho lindo, maravilhoso, ele saia da igreja. Ele se desvia. Eu tenho que maquinar alguma coisa. E a gente pensa que às vezes isso não acontece. Irmãos, acontece muito. Acontece demais. Por isso que nós, mães e pais, nós temos que estar orando muito pelos nossos filhos. Porque eles são presas ali, ó, eles estão mesmo no meio de leões. Mas o leão da tribo de Judá está ao redor deles. Eu creio nisso. Mas a gente não pode vacilar na oração. Tem que estar o tempo todo orando. Nós, mulheres, orando pelos nossos abençoados aí também, né? Sai muito arrumadinho, muito cheirosinho, vai trabalhar. Eu brinco com a Vanessa, digo, mas por que está tão cheiroso assim para trabalhar? Não, cheiroso não, arrumado, porque ele não passa muito perfume, porque ele tem alergia, né? Então, se ele passar perfume, aí o negócio pega. Se ele passar perfume para ir para o trabalho, aí o negócio pega, entendeu? Mas eu falo assim, nossa, mas tá arrumadinho demais. Tu quer que eu... Não, pode ir arrumadinho. Mas aí a gente fica orando, né, irmã? A gente fica orando, ó, Senhor, livra aí, Senhor, livra aí, não sei o quê. Enfim, queridos, a gente tem que estar o tempo todo orando mesmo. A gente pensa assim, mas porque tem pessoas que ficam maquinando mal. Isso também acontece do outro lado. Mas, peraí, né? Olha que é casada e não sei o quê, aí começa. Isso acontece. Em todos os níveis isso acontece, pessoas que maquinam mal. Alguém quer falar? Aí, pode falar, pastor. Acho que é porque eu estou falando demais, né? Não, é bom participar, é isso aí. O interessante é que o comentarista da lição, ele começa esse tópico dando o título Amigo da Onça. Isso. Uhum. E o amigo da onça, ele é doce. Uhum. Ele é meigo e ele é astuto. Então ele não chega de uma vez assim e não semeia o joio, a intriga, a divisão de uma vez. Ele chega de mansinho. Uhum. Né? Então, se ele quer causar um racho, uma divisão, uma intriga, ele vai chegar e vai dizer da seguinte: rapaz, mas você viu o que o pastor falou? Você viu isso? E começa a implantar aquela coisa devagarzinho na cabeça da pessoa. Uhum. Entendeu? O que na realidade ele está fazendo é plantando a disseminação, é plantando a intriga, né? Na realidade, o que ele está fazendo, né, é trabalhando tudo ao contrário, tudo aquilo que a gente tem aprendido. Então é muito importante, é muito sério a gente tomar cuidado com o amigo da onça. Sim. Né? Porque o que o comentador está deixando claro para nós, que é aqueles que parecem que são amigos, mas na realidade não são amigos. Uhum. Parece que é do bem, mas na realidade não é do bem. Não é do bem. Eu costumo sempre dizer esse exemplo, quando fala de influência do mal. Há uns tempos atrás, quando nós congregávamos em outra igreja, acho que eu já até falei isso aqui. O meu filho começou a ser influenciado por outro rapazinho jovem de dentro da igreja. Mas a minha esposa, né, mãe, vê lá na frente. Né? A minha esposa já viu que aquele rapazinho não ia dar coisa boa. Aí cortou o meu filho, falou: você não quero você com fulano, você não vai andar com ciclano, não vai. Uhum. O que foi que deu? Meu filho separou, não passou mais a ter amizade, andar junto com aquele rapazinho, né? Hoje, onde é que está o rapazinho? Já foi preso não sei quantas vezes, já foi para o mundo das drogas, né? Ou seja, são pessoas que estão no nosso meio, que se dizem amigos, que se dizem parentes, mas esses é que são perigosos. Por isso que o comentarista da nossa lição está chamando aqui amigo da onça. Verdade. Parece que é, mas não é. E pode falar. Obrigada.
Ontem eu estava lá na minha mãe arrancando aquelas plantinhas que nascem, né, no meio da cebolinha, o joio ali, né? E tinha uma muito... As ervas daninhas. As ervas daninhas. É. Tinha uma, assim, perto do pezinho de rúcula, que ele ainda está bem novinho, e uma plantinha igualzinho a de rúcula. Quando eu cheguei mais perto, eu falei, olha, essa daqui não é um pezinho de rúcula, né? É uma erva daninha. E eu puxei. E Deus falou, assim é o joio e o trigo. Verdade. Que foi o que o pastor Guimarães estava falando, né? Então, a gente nem percebe, é muito sutil. Muito sutil. Às vezes, é dependendo mesmo de Deus, né? Aquela conexão online com Deus mesmo, para te mostrar lindo isso, né, o que está acontecendo, um poder sobrenatural mesmo. Exatamente. E aí, no versículo 19, ele diz, testemunha falsa, que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Quem semeia contenda entre irmãos, o pastor Guimarães já deu exemplo aqui, e falso testemunho. Se eu estiver errado, alguém, por favor, eu realmente fiquei de pesquisar isso e terminei não pesquisando. Mas dentro da lei, né, fala do direito, falso testemunho é um crime, não é? Estou errado ou não, né? É um crime. E a palavra de Deus, olha, Deus abomina isso. Gente, o falso testemunho destrói a vida de alguém. Quem está lá enfrentando um júri, e eu já assisti vários filmes que falam pessoas inocentes que foram condenadas, pessoas inocentes que foram que lá nos Estados Unidos tem a pena de morte em alguns lugares, e que morreram e eram inocentes por causa de um falso testemunho. Mas o nosso Senhor Jesus, ele também foi vítima do falso testemunho, né? Só para a gente comprovar isso, vamos abrir lá em Mateus 26, rapidinho, Mateus 26. Mateus 26, versículo 59 e 60. Diz assim, versículos 59 e 60. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando. O nosso próprio Deus foi vítima do falso testemunho. Então, temos que ver o quanto, né? E aí, para encerrarmos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Já falei para vocês que o Vandeir queria colocar o nome do Daniel de Timóteo? Já? Vou falar aqui, irmãos. Ele falou assim, não, eu quero um nome bíblico, né? Tá bom, escolhe aí. Aí a pessoa me escolhe Timóteo. Ah, pastor, aí não deu para aceitar. Eu falei, Timóteo? Não dá. Eu falei, meu filho, esse menino vai frequentar a escola. Ele vai sofrer muito bullying. Oi, Timóteo. Não vai fazer isso com meu filho, não. Não, Timóteo não. Aí escolhe outro, porque aí não dá. Aí até hoje ele fala, mas Timóteo foi um grande homem de Deus. Eu digo, eu sei, mas... 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 6. 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 6. Queridos, é assim que a sociedade está. E é assim que é a má influência. É assim que é a má influência do mundo. Diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deles. Mais claro do que isso aqui é impossível. Mais claro do que a Bíblia está falando para nós hoje é impossível. Tenhamos cuidado. Vamos usar as estratégias que o Senhor nos ensinou para não sermos vítima das más influências.
Mas sejamos aquilo que Jesus disse que nós somos: o sal da terra, a luz nas trevas. Nós somos. É isso que nós somos. Porque nós somos filhos dele. Nós somos filhos da luz. E por isso nós é que temos que ser os influencers. Nós temos que ser os influencers de Jesus. Nós é que temos que influenciar. A minha oração em relação aos meus filhos tem sido sempre essa, desde o início. Deus, que os meus filhos, eles sejam influenciadores e não sejam influenciados por esse mundo, mas eles sejam influenciadores de Cristo para onde eles estejam. Sempre eles sejam influenciadores. Que o Espírito Santo nos ajude a ser assim. Só que às vezes eu esqueço de falar isso para mim também, né? Então essa lição me fez, né, lembrar isso. Não é só eles, mas eu também. Senhor, me ajuda. Que eu seja influenciadora e não seja influenciada por esse mundo. Amém, queridos? Que nós possamos voltar para os nossos lares refletindo sobre o que nós aprendemos hoje. Amém? O pastor já está aqui, gente, porque eu passei 5 minutos, pastor.